Boa noite para todos vocês. Essa é a sexta aula que nós estamos estudando sobre a construção da igreja. É isso que está no nosso coração, aprender por que que existe a igreja. E hoje eu quero abordar um tema importante, falando do capítulo 22 de Apocalipse. Olha o que a Bíblia fala aqui. A Bíblia fala: Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Então, o que que Jesus quis? Enviar o seu anjo para testificar essas coisas às igrejas. Então, Jesus tinha uma coisa para testificar, e ele faz isso no livro de Apocalipse, que é a profecia do Senhor Jesus. O início dessa aula, eu quero ressaltar a importância do livro de Apocalipse para a igreja, e dizer que ele é de difícil interpretação, é desfazer de Deus, alegando que ele não quer mostrar, revelar o futuro da sua igreja. Não. Ele quer revelar para a sua igreja o futuro dela. Do início ao final de Apocalipse, fica claro que Deus quis mostrar algo à sua igreja. Sim, hoje a nossa igreja, do qual todos nós fazemos parte. E Jesus se importou conosco. Ele nos deu a revelação de como serão os acontecimentos. Essa revelação é para a igreja do Senhor, para as pessoas que estão unidas no seu corpo. E qual é a finalidade? O Senhor quer usar a sua igreja, esse é ponto final, ele quer usar a sua igreja. E aqui ele passa um recado a 7 igrejas. Todo mundo sabe que o número 7 é o número completo da perfeição, então representam todas as igrejas de todos os tempos, desde a sua fundação. Mas qual é o maior objetivo? Encher a nossa mente de teologia? Claro que não. É uma instrução de como nós temos que traçar o caminho preparado para andarmos nele, mostrando toda a oposição, toda a resistência satânica. É isso que está nesse livro, como que o diabo age e como é que ele vai agir. É até bom para que nós possamos nos precaver, nós temos que saber quais são as artimanhas, pelas provas que nós temos que passar. Então, o livro de Apocalipse é muito importante, mas ao mesmo tempo é um livro menos estudado nas Escrituras. Agora tem um motivo maior, ele apresenta uma igreja que é levada à mesma glória dele. Então, quando a gente fala de Jesus glorificado, Apocalipse vai mostrar um Cristo glorificado e uma igreja glorificada. E se o diabo se levanta contra a igreja, é por esse motivo, porque nós somos a glória do Senhor e a glória da igreja. Estamos tratando da glória do Senhor e da glória da igreja, por isso que o diabo se levanta. Não é porque nós somos igreja evangélica ou porque nós temos uma religião diferente, muito pelo contrário. É, e por isso que a resistência de Belial, ele quer impedir o avanço da igreja. Ele odeia a manifestação do Espírito do Senhor Jesus na igreja. E como que ele atua? Ele pode atuar contra um grupo grande, né? Por isso tem a grande tribulação, mas geralmente ele ataca o indivíduo. Na vida pessoal, ele costuma atuar dentro da igreja, causando discórdia, divisão, brigas, contendas. Discussão teológica é o seu favorito. Quando você teologicamente é diferente do seu irmão e você não enxerga, as pessoas ainda não estão enxergando como deveriam enxergar e começam a teologar. Esse é o alvo de Satanás, ocupar as pessoas discutindo grandes coisas, inclusive o Apocalipse, né? E por isso considero o livro de Apocalipse importante. Talvez você esteja aqui sozinho em casa, mas se ajuntando com mais 5 que desejam revelar a glória do Senhor Jesus na igreja, começa a ficar mais difícil para Satanás. Então, quando você está o tempo inteiro sozinho, quando você não está indo para a igreja, você se torna algo fácil, mas a igreja reunida é a glória do Senhor reunida, é um levantando o outro. E por isso que mostra a importância da igreja. É um mantendo o outro de pé. O Espírito Santo capacitando a todos para cumprir cabalmente a vontade de Deus Pai. E por isso que esse estudo de hoje é importante, para mostrar a necessidade da nossa união. Nós devemos ser unidos em espírito e na palavra.
Então, Paulo entendeu isso e escreveu isso para a igreja. O que que ele escreveu? Em Coríntios 1:10, rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que valeis todos a mesma coisa e não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. E qual que é o objetivo para a nossa igreja? Que todos sejamos unidos numa só voz no mundo espiritual. Então, a igreja trata do mundo espiritual, a igreja trata de um reino celestial. Então, espiritualmente, nós temos que falar a mesma língua. E aí, quando há divisão, contenda, geralmente são por coisas terrenas. É porque eu não concordo com uma coisa que um fez, ou não, eu não concordo com a doutrina terrena de outro. Meus irmãos, nós temos que falar espiritualmente a mesma língua. O Salmo 29, versículo 4, a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. E por mais poderosa que seja essa voz, ela é manifestada pela igreja. E por que pela igreja? Nós somos a voz do cabeça Jesus. Nós somos o corpo. Efésios 1:10, de fazer converger nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, é em Jesus que todas as coisas vão se concretizar. Aí então o versículo 22, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então entenda que Deus deu Jesus para a igreja. Veja só a importância da igreja. Hoje termino essa lição falando da importância de você conhecer as Escrituras e pensar no valor da igreja do Senhor Jesus. E que ao revelar Jesus, nos mostra que Ele é, o que fez e o que vai fazer por nosso intermédio. E ninguém melhor do que Jesus para lidar com os poderes das trevas que assolam o seu povo. Por isso é importante estar debaixo da proteção do nosso cabeça. E ao revelar, mostra o meio, o caminho a ser traçado para chegarmos ao nosso objetivo final, ou seja, ser a igreja gloriosa. Então, se tem um versículo bíblico que é importante para nós, eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar essas coisas. Então, é isso que Jesus fez. Então, quando a gente tem toda a Bíblia Sagrada, mas você separa ela em livros difíceis e livros fáceis, em personagens favoritos, a gente vê muitas pessoas pregando sobre personagens, isso tudo é muito legal, mas nós temos que entender que a Bíblia Sagrada é uma instrução, é um ensino para o avanço da igreja. Não adianta nada a gente ficar falando de Paulo, de João, de Abraão, de Davi, como eles foram valentes. Se nós temos que ser instruídos como andar nos nossos dias. É muito importante a junção do todo, lembrar que até o livro de Apocalipse foi uma coisa histórica, mas também de ensino. O livro de Apocalipse é de ensino, mas toda a Escritura nos aponta para Cristo. Ela apontou para o dia de Cristo e para o dia do Senhor. Então, eu quero te dizer uma coisa, que nós estamos a caminho, a passos largos, andando para aquele dia do triunfo da igreja gloriosa junto com o glorificado Jesus. Agora, eu preciso te dizer que não pode negligenciar o estudo completo da Bíblia, mas principalmente do livro de Apocalipse, porque ela aponta sim a direção para Sião, para uma igreja vitoriosa e gloriosa, de qual nós fazemos parte. Se nós quisermos construir a igreja, nós temos que estar cientes de que Jesus deixou um testemunho, ele testificou as coisas que ele disse e escreveu. Aqui no capítulo 22 de Apocalipse já é o final, mas eu quero te dizer uma coisa. Abre o olho, vai estudar a palavra, se una com a sua casa, com a sua igreja. Se une à sua igreja, porque você sozinho é presa fácil, mas juntos um levanta o outro quando cai. Deus abençoe sua quinta-feira hoje, né? Deus abençoe seu dia, te guarde essa lição 6. Tem outras lições. Se der para você se inscrever no canal, eu agradeço. E deixa um comentário. Essa semana eu recebi um comentário tão legal de uma pessoa que nem é da nossa igreja, que assistiu um vídeo sem querer, caiu no nosso vídeo, assistiu, gostou. É tão gostoso quando a gente recebe um feedback de vocês, seja positivo, seja corretivo, seja às vezes também negativo, não tem problema nenhum. Aqui você tá para participar comigo.
Deus te abençoe e nós somos a igreja verdadeira, a igreja do Senhor Jesus, glorificada. Que Deus abençoe todos vocês. Tchau.